Não teve tempo de estudar durante a semana ou mesmo estudou, mas quer dar uma revisada em todo o conteúdo que foi trabalhado durante a semana? Esse vídeo é feito para você. Aqui você vai encontrar o resumo de todo o conteúdo trabalhado durante a semana, questões oficiais da prova teórica do Detran, questões dos simulados, com dicas, com macetes, para você interpretar corretamente as questões e poder acertar e obter a aprovação, como a missionária Socorro, que acertou 28 pontos, ela é lá do Ceará, ou então a Casa Rústica, que acertou 100% exatamente, gabaritou a prova. Então tá esperando o quê? Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o teu joinha, o teu like e comenta aqui de qual cidade, de qual estado você está vendo esse vídeo. Quero parabenizar a todos que estão sendo aprovados através do nosso conteúdo aqui do canal e agradecer o carinho de todas as mensagens. E bora pro vídeo. Considere as afirmativas. Aqui nós temos 3 números romanos e ele quer saber quais deles são crimes de trânsito. Prestem bem atenção. Se ele estivesse falando de infração, todos seriam infrações. Porém, ele quer saber quais desses 3 são crimes de trânsito. Então, ó, segue a dica, anotem aí. Não é crime habilitação vencida há mais de 30 dias. Não é crime o veículo não estar devidamente licenciado. É importante vocês lembrarem dessas 2 dicas, que se cair qualquer questão falando de crime de trânsito, vocês irão acertar. Então anotem aí. Não é crime infração vencida há mais de 30 dias. Não é crime o veículo não estar devidamente licenciado. Então, sabendo disso, vocês já sabem que o número romano 3 não é crime. Dirigir veículo automotor em via pública com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Não é crime, é apenas infração. E o crime vai estar no 1 e no 2. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída e dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Então, crime, nós temos no 1 e no 2. No 3, habilitação vencida há mais de 30 dias é apenas infração. Realizar eficiente manutenção preventiva do veículo faz parte da direção segura, bem como contribui com a preservação do meio ambiente. Assim, o condutor deve saber que um dos poluentes expelidos pelos canos de escapamento dos automóveis é a fuligem, que, resposta correta em verde, toda e qualquer resposta correta sempre vai estar em verde. Seja nessa aqui, que são as questões oficiais da prova teórica do Detran, que eu só tenho acesso à resposta correta em verde e uma alternativa que o meu aluno marcou errado em vermelho, ou mesmo nas questões do simulado, a resposta correta sempre estará em verde, que vai ser, pode agravar, quadros alérgicos de asma, a fuligem, a fumaça preta, enfim. Aquela fumaça que sai do escapamento, ela pode agravar quadros alérgicos de asma. A resposta correta sempre vai estar em verde. E aí eu aproveitei colocar porque ele pode perguntar algo muito parecido, ó. O material particulado, fumaça, poeira e fuligem, proveniente sobretudo dos veículos movidos a diesel. Lembrando que o diesel é o mais poluente de todos, que é o que vai emitir a diazina, diesel, diazina mais poluente. Causa inúmeros problemas físicos aos seres humanos e também. Então, o problema físico, que é o que está na questão acima, que pode agravar quadros alérgicos de asma, e além do dano físico aos seres humanos, ele pode também causar danos à estrutura e fachada de edifícios, contribuindo para a deterioração do patrimônio histórico e cultural de muitas cidades. Outra dica bem importante para aumentar aí em 80%
as chances de você passar na tua prova teórica. Copie a pergunta e a resposta correta em verde. Copia a pergunta e copia a resposta correta que está em verde. Isso vai aumentar em mais ou menos 80% as chances de, se essa questão cair, vocês acertarem. Indique a placa de regulamentação, que significa estacionamento regulamentado. Todas as placas vermelhas, que são redondinhas, que têm a orla em vermelho, elas ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. Toda vez que ela tiver um corte, como é o caso da primeira plaquinha, nós temos a letra E, que é de estacionamento, cortada 2 vezes, quer dizer que vocês não podem nem parar, é proibido parar e proibido estacionar. Porém, ele quer que vocês podem parar, que é o estacionamento regulamentado, que vai ser a letrinha E. Então, sempre que tiver a letrinha E, é um estacionamento regulamentado. Sempre ficar atento se não tem nenhuma informação complementar de uso de cartão, dias e horários e etc. A plaquinha de estacionamento, ela vai ter 3. A primeira, que é o da questão que nós acabamos de ver, que é o estacionamento regulamentado. Posso parar, estacionar sem problema algum, sempre ficando atento se não tem nenhuma informação complementar, como dias, horários, uso de cartão, entre outros. A segunda, nós temos um cortezinho. Se tem um corte, é proibido uma coisa. Que coisa é essa? Estacionar. Ou seja, eu posso fazer uma parada rápida, breve, para embarque e desembarque, são alguns segundos, mas eu não posso estacionar. Então, Ezinho sem corte algum, estacionamento regulamentado, Ezinho com um corte, proibido estacionar. Agora, o Ezinho com 2 cortes, é proibido parar e estacionar. Diante das condições adversas de tempo, o que o condutor do veículo não deve fazer? Condição adversa de tempo é tudo que está relacionado com o clima. Vento, neblina, chuva, garoa, cerração, granizo, geada. Só que cuidem, o que não se deve fazer. Sempre que tiver condições adversas de tempo, vocês irão reduzir a velocidade e acionar luz baixa ou luz de posição. Se você não deve fazer, qual que é o inverso de reduzir? Aumentar. Então, o que você não deve fazer é aumentar a velocidade para chegar logo ao seu destino. Diante da relação ser humano, meio ambiente e veículo, pode-se afirmar que lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Lembrando, dica, copiem a resposta, copiem a pergunta e copiem a resposta correta que está em verde. Então, copiem lá, anotem lá. Diante da relação ser humano, meio ambiente, veículo, pode-se afirmar que lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Isso vai aumentar em mais ou menos 80% as chances de, se essa pergunta cair, você conseguir lembrar e acertar ela na sua prova. Considere as seguintes afirmações. Aqui nós temos 4 números romanos e ele quer saber quais deles estão corretos. Um fala que a participação da sociedade na discussão das ações referentes ao trânsito é uma atividade legítima e democrática. Sim, com certeza, isso é uma afirmativa correta. 2. A posse da Carteira Nacional de Habilitação é essencial para transformar o condutor em cidadão. Não, não é. Porque existem muitas pessoas que não têm carteira, que não fazem carteira e que nunca vão fazer carteira. E elas são cidadãos do mesmo jeito. Então, é errado dizer que a posse da carteira vai transformar a pessoa num cidadão. Ela é um cidadão independente de ter a habilitação ou não. Ela é apenas um cidadão que está habilitado. 3. É impossível considerar que a educação possa ser elemento importante para a melhoria do trânsito. Também está errado. Por quê? A educação, ela é sim um elemento extremamente importante para termos um trânsito melhor. A educação,
A cidadania, o respeito mútuo, colocar-se no lugar do outro, vai transformar, vai melhorar o nosso trânsito. Por isso que a 3 também está errada. E a 4 fala que a solidariedade no trânsito pode ser observada quando os condutores agem preocupados com os outros, sim, com certeza. Quando um condutor ele está preocupado com os demais usuários da via, com o pedestre, com o ciclista, com os demais condutores, ele está sim sendo solidário. Além, claro, de sempre ajudar, avisar, tentar se colocar no lugar do outro, respeitar e entender as falhas do outro também, uma vez que todos nós iremos cometer erros no trânsito, então eu preciso entender que a outra pessoa errou, tá? E entender que eu também em algum momento posso errar e ser solidário, sempre avisar, sempre ajudar, são os princípios básicos da cidadania no trânsito. Transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação é considerado. Quando for sentido único e você estiver na contramão, é uma infração gravíssima com multa e 7 pontos na CNH. É importantíssimo nós lembrarmos que transitar na contramão, quando for via de sentido único, é uma infração gravíssima, com multa e 7 pontos na CNH. Mas atenção, dirigir na contramão em via de sentido duplo, ou seja, tem duas pistas, uma indo e uma vindo, e você estar na contramão é considerado uma infração grave com 5 pontos. Então é importante vocês anotarem aí. Transitar na contramão, 2 pontos. Vias de sentido único, gravíssima, 7 pontos. Vias de sentido duplo, grave, 5 pontos. Transitar na contramão, 2 pontos. Sentido único, infração gravíssima com multa e 7 pontos. Sentido duplo, infração grave com 5 pontos. É muito importante vocês anotarem, fazerem todas as anotações das dicas, dos macetes que eu dou aqui, que isso vai garantir que vocês irão passar na prova teórica do Detran. E sempre, para intensificar a aprendizagem, assistir cada vídeo pelo menos 3 vezes para fixar o conteúdo. A figura abaixo representa 2 veículos efetuando paradas rápidas para embarque, aliás, para desembarque de passageiros num trecho de rua onde não exista sinalização de regulamentação de estacionamento. E aí ele quer saber, nessa situação é correto afirmar que, bom, na figura nós temos 2 carros, temos um trecho de via aonde é mão dupla, porque vocês podem ver que a pista de baixo está indo, a pista de cima está vindo, então é pista de sentido duplo. O carrinho número 1, vocês podem ver que, aliás, ambos os carrinhos estão indo para a direita, certo? Notem que o carrinho número 1, ele está indo na contramão de direção, ou ele fez uma parada rápida na contramão de direção. E o carrinho de número 2, ele não está respeitando a distância de 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, em relação à esquina. Sendo assim, os dois estão cometendo infração de trânsito. Cuidem, é apenas infração. Na letra A, ele fala que os dois cometem infração de trânsito. Sim, a letra A está correta, os dois cometem infração de trânsito. Podem descartar a letra B, que fala de crime, podem descartar a letra D, que fala que só um comete, e a letra C, que diz que só o carrinho 2 comete, porque os dois estão cometendo infração, mas é apenas infração. Aqui temos outra figura muito semelhante com aquela, e o enunciado diz o seguinte: a figura abaixo representa um quarteirão de uma rua de duplo sentido de circulação. Aqui já está um pouco mais fácil, porque ele já nos deu a faixa central na cor amarela. Sempre que a faixa central for na cor amarela, é sentido duplo de circulação, sem sinalização de regulamentação. Só que neste caso aqui, os veículos estão estacionados, conforme indicado abaixo. Então, o veículo 1
está estacionado a princípio certo, não está perto da esquina, não está na contramão. O veículo 2 está estacionado na contramão de direção. Notem que a setinha dele está indo para a direita, mas a via está vindo para a esquerda. E o carrinho de número 3, ele não está, como na figura anterior, respeitando a distância de 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, em relação à esquina, ele não está respeitando a distância de 5 metros. Então, neste caso, o veículo 2 e o veículo 3, lá na letra D, estão cometendo infração de trânsito, mas é apenas infração, não é crime. Já nesta figura aqui, ele diz o seguinte: a figura abaixo mostra um veículo estacionado na via pública. Então, tá dando ali a via pública, o veículo estacionado, tá apontando, contando para vocês que ali é o alinhamento da via transversal, ou seja, a esquina, o cruzamento, e aí ele questiona: de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, um veículo deverá guardar uma distância do bordo do alinhamento da via transversal de no mínimo em relação à esquina. Qual a distância que nós vimos nas duas figuras anteriores que vocês precisam guardar? 4 metros, letra A, 5 metros, letra B, 2 metros, letra C, ou 3 metros, letra D. Quem prestou atenção nas duas questões anteriores acertou, porque falou letra B, 5 metros. Em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, em relação à esquina, quando vocês forem tanto fazer uma parada breve para embarque e desembarque, quanto um estacionamento, vocês precisam respeitar a distância de 5 metros. Vai respeitar quando tiver faixa. Quando não tiver faixa, você vai calcular o espaço que caiba um carro. Vai ser mais ou menos ali a distância de 5 metros em relação à esquina. Cuidem também que vocês não podem realizar a manobra de marcha ré nas esquinas. É uma infração, então precisa tomar cuidado. A placa A20 adverte. Bom, o que nós temos na plaquinha? Uma plaquinha amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, certo? Perigo em potencial. E o que nós temos ali? Nós temos um carro. Ah, professora, nós temos um carro e esse carro está em cima de uma pedra. Não é necessariamente uma pedra, ele está ali um trecho, né, um corte de uma via, uma subida. Então, esse carro está fazendo o que? Ele está numa subida. Vejam que ele está inclinado e a frente dele está indo para cima. Então, ele está subindo, certo? Então, na letra A, é uma saliência ou lombada? Não tem saliência nenhuma. Lembra daquela musiquinha lá do gordinho saliente? Por que ele é um gordinho saliente? Porque ele tem uma barriga redondinha. Nós não temos nada redondinho ali, tá tudo quadrado, então não é. Letra B, pista irregular? Não está mostrando nada que a pista esteja irregular. Letra C, início de montanha, gente, nem existe essa placa. Então, só poderá ser a letra D, um aclive acentuado. O que é um aclive? Aclive é o que sobe, é uma subida. Declive é o que desce. E nesse caso, como o carrinho está subindo, é um aclive, é uma subida. E uma medida administrativa que poderá ser adotada pelo agente de trânsito em alguns tipos de infrações. Quer ver? Pega o caderno aí, pega a caneta e anota essa dica, que apenas com uma dica você já vai acertar essa questão e qualquer outra questão que caia de medida administrativa. Anote aí. Medida administrativa começa com R. Medida administrativa começa com R. Retenção, remoção, recolhimento, realização. Ah, professora, mas então você já deu a resposta certa, que é a letra C, recolhimento do certificado de licenciamento? Sim. Todas as medidas administrativas irão começar com a letra R. Retenção, remoção, recolhimento, realização. Suspensão, apreensão e cassação, elas são penalidades, tá?
Agora, o recolhimento do certificado de licenciamento aí será uma medida administrativa, as quais sempre irão começar com a letra R: retenção, remoção, recolhimento, realização. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita. Outra super dica para você acertar essa e qualquer outra questão de primeira. Nós circulamos pela direita, nós ultrapassamos pela esquerda. Anota aí, gente, não deixa de anotar. Isso é fundamental para garantir a aprovação de vocês. Nós circulamos pela direita. Se nós circulamos pela direita, vocês já descartam a letra B, correto? E também a letra C, correto? E nós ultrapassamos pela esquerda. Mas então a resposta correta é a letra A? Bem provável que sim, porque ultrapassar pelo acostamento é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos, então não pode. Cruzamento, acostamento, esquinas, aclives e declives acentuados, qualquer uma dessas ultrapassagens são infrações de natureza gravíssima com 7 pontos. Então, vocês já sabem que a resposta correta é a letra A, apenas por essa dica. Então, a ultrapassagem ela vai ser feita pela esquerda, retornando à faixa de origem o mais rápido possível, fazendo os sinais convencionais e com segurança. Pela esquerda, retornando à faixa de origem o mais rápido possível e fazendo os sinais convencionais e com segurança. Vai existir, atenção, vai existir uma exceção onde vocês poderão ultrapassar pela direita em 5% dos casos, inclusive questão que pode cair. É quando o veículo da frente sinalizar, se posicionar na via que vai entrar à esquerda. É uma exceção que aí vocês poderão ultrapassar pela direita sem problema algum. Após tropeçar e cair na calçada de uma via pública, uma jovem apresenta sangramento na testa. O motorista de táxi a socorre adotando corretamente o procedimento de. Se ele diz ali que está adotando um procedimento correto, é um procedimento positivo, certo? Lembrando, o que vocês não vão fazer? Vocês não vão mexer nem remover as vítimas, não vão retirar capacete caso sejam motociclistas, não vão retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima, não irão dar nada para a vítima beber ou comer, nem usar nenhum tipo de medicamento, certo? Já facilitou a vida de vocês. Então, letra A, administrar medicamento? Não pode. Letra B, movimentar a cabeça da vítima para diminuir o sangramento? Vocês não vão movimentar, não vão mexer, não vão remover, ok? Letra C, fazer a compressão do ferimento com uma gaze ou pano limpo? Sim, com certeza. E letra D, providenciar uma bolsa de água quente. Pessoal, não vai usar água quente, tá? Se precisar, e se tiver disponível, pode usar uma gaze, pode usar um pano limpo, pode usar gelo, caso tenha, né? Mas não vai usar bolsa com água quente, não. Então, resposta correta, letra C, fazer a compressa do ferimento com uma gaze ou pano limpo. E lembrem-se, vocês não podem entrar em contato com o sangue das vítimas para evitar a infecção, né, por doenças infectocontagiosas, ou seja, adquirir alguma doença que seja transmitida através do sangue. Então, não pode entrar em contato com o sangue e vai fazer uma compressa do ferimento com gaze ou pano limpo. A superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. Qual é a definição disso? É via. Via é o espaço físico por onde transitam veículos, pessoas, animais. Ele compreende a pista, a calçada, acostamento, ilha e canteiro central. Ou seja, a via não é só onde passam os veículos, não. É todo e qualquer espaço onde transite. Pode ser um veículo, pode ser uma pessoa, pode ser um animal. É a via em si, a pista, a calçada, acostamento, ilha e canteiro central. Qualquer espaço por onde transitem pessoas, veículos ou animais
espaço físico, é considerado via. Para remover a bateria de um veículo, deve-se soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. Anotem porque isso é importante. Para remover a bateria de um veículo, deve-se soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. E caso ele pergunte para vocês darem a partida com uma bateria auxiliar, vocês irão ligar as baterias em paralelo, ou seja, positivo com positivo, negativo com negativo. Então, vai precisar dar a partida com uma bateria auxiliar, baterias em paralelo, positivo com positivo, negativo com negativo. E para remover, primeiro solta o cabo do negativo e depois o do positivo. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente. Mas afinal, o que é um ciclomotor? São aqueles veículos mais lentos, de até 50 cilindradas, que têm velocidade máxima de 50 km por hora. Como eles são veículos lentos, todo e qualquer veículo mais lento tem que ficar aonde? Na direita. Então, vai ser no centro da faixa de trânsito mais à direita da pista de rolamento, ou poderia ser apenas mais à direita da pista de rolamento. Mas atenção, os ciclomotores, eles são proibidos de trafegar em vias de trânsito rápido. Sobre as categorias de habilitação, pode-se afirmar que, nesse caso, lembrando sempre que nesses vídeos a resposta correta sempre é a que está em verde. Em qualquer um dos vídeos, a resposta correta sempre estará em verde. E aqui nesse caso é que a categoria E, que é para carreta, é para veículos articulados ou acoplados. Articulado é aquele veículo que dobra, tipo um bitrem, por exemplo. Bitrem é um veículo articulado. Poderia ser aqueles ônibus articulados que tem, né? É um ônibus bem comprido e aí o meio dele é articulado justamente para facilitar na hora de fazer curva. Então, a categoria E é para veículos articulados e acoplados. Ali na categoria C, não é para transporte de passageiros. Categoria C e a categoria E é para transporte de carga. Então, ó, só para relembrar, a categoria A é para moto, 2 ou 3 rodas. A categoria B é para o carro até 8 lugares. Lembrando que na primeira habilitação, que é aquela habilitação que vocês fazem a partir dos 18 anos, vocês podem fazer só A, podem fazer só B ou simultaneamente A e B. E vocês precisam saber a categoria que vocês estão fazendo, que é A para moto e B para carro, ok? Aí na sequência vem a categoria C, que é para o caminhão pequeno, acima de 3.500 quilos, ok? Categoria C, caminhão pequeno, acima de 3.500 quilos. A categoria D de dado é para ônibus, ou seja, qualquer veículo que transporte mais de 8 pessoas, que tenha mais de 8 lugares. Pode ser uma Kombi, por exemplo, uma Kombi tem mais de 8 lugares. Poderia ser uma van, um micro-ônibus, um ônibus normal, um ônibus articulado e assim por diante. E a categoria E, que aí sim é para carreta, aquele veículo bem grandão, que pode ser acoplado, que pode ser articulado e que tem peso acima de 6.500 quilos. Lembrando que para as categorias D e E, o candidato precisa ser maior de 21 anos. É proibida a circulação de bicicletas em, por favor, anotem aí, proibido bicicleta rodovia, proibido bicicleta rodovia, proibido bicicleta rodovia. Por quê? Rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias. E se vocês anotarem isso e cair essa questão, vocês têm 80% de chances de acertar pelo fato de vocês terem anotado. Por isso que é muito importante vocês copiarem a pergunta, anotem lá, é proibida a circulação de bicicletas em, e copiar a resposta correta, rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias. E sempre, pessoal, anotem as dicas, não tenham preguiça. Se vocês querem garantir a aprovação de vocês, vocês precisam se esforçar
e se dedicar. Ah, professora, mas eu não gosto de escrever, não gosto de copiar. Pensa comigo o seguinte, o processo da habilitação, o processo do teórico, por exemplo, vai durar no máximo 2 meses. São 2 meses de dedicação, de 1 a no máximo 2 meses. Vale muito a pena, porque é uma habilitação que vocês vão ter para o resto da vida. Então, todo sacrifício, com certeza, é válido. Para uma composição, trem e vagões parar totalmente após o acionamento dos freios, qual a distância mínima que ele irá percorrer? Pessoal, parem para pensar comigo o seguinte, nós estamos falando de um trem, mais os vagões. Ele não vai parar em 1, 2, 5, 10 metros. No mínimo, entre 200 e 300 metros sem carga ou com carga. Então, se cair essa questão falando da distância do trem, anotem aí, trem e vagões, entre 200 e 300 metros sem carga ou com carga. E aí eu aproveitei colocar essa outra questão aqui que está caindo muito, muito mesmo, que é o significado da sigla P de pato e N de navio. O que é uma PN? É uma passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e a rodovia. Então, PN, passagem em nível. PN, passagem em nível. Cruzamento entre a linha férrea e a rodovia. E a distância para parar uma composição, trem e vagões, entre 200 e 300 metros sem carga ou com carga. Então, PN é a passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e a rodovia, e a distância para parar um trem entre 200 e 300 metros sem carga ou com carga. É importante vocês copiarem a pergunta e copiarem a resposta correta que está em verde. Isso vai aumentar em mais ou menos 80% as chances de vocês passar. Como vocês precisam de apenas 70% da prova para passar, vocês vão estar garantindo sim a aprovação de vocês. E quem estiver seguindo as dicas, estiver copiando, estiver anotando e passou, seguindo essas dicas, deixa aqui nos comentários, olha, Prof. Lu, eu segui as dicas, eu fiz como foi indicado, eu fui lá e realmente deu certo, eu realmente passei. Que aí a gente ajuda a incentivar as demais pessoas a verem que realmente essa é a melhor maneira de estudar e a melhor maneira de aprender o conteúdo para passar de primeira na prova teórica. As condições adversas do veículo podem causar acidentes. Ele contou para vocês que as condições adversas do veículo podem causar acidente. Por exemplo, um pneu gasto, um freio desregulado, uma lâmpada queimada, ok? Agora prestem bem atenção qual que é a pergunta. Qual das alternativas abaixo está incorreta? Ou seja, a qual delas que não causa acidente? Se nós já sabemos que pneu gasto, que freio desregulado, lâmpada queimada, entre outros, podem causar um acidente, o que não vai causar um acidente? O modelo do veículo e os impostos atrasados. Se o teu veículo é da Volkswagen, ou é da Chevrolet, ou é da Fiat, ou é azul, cor de rosa ou amarelo, isso não vai causar um acidente, certo? Se os teus documentos estão atrasados, isso não vai ocasionar um acidente. O que vai ocasionar um acidente são os defeitos do teu veículo. Um pneu gasto, freio desregulado, limpador de para-brisa que não funciona corretamente, o espelho que está trincado, isso sim vai gerar um acidente. Agora, o modelo e os impostos atrasados não geram acidente. Um dos tipos de acidentes que faz maior número de vítimas é o atropelamento. Os mais atingidos são crianças, idosos e pessoas com deficiência. Em verde, crianças, idosos e pessoas com deficiência. Por quê? Porque a mobilidade fica reduzida, ou seja, um idoso, uma pessoa com deficiência vai atravessar a via mais lentamente, e as crianças justamente pela maior probabilidade de ficarem em pontos cegos, principalmente por causa da estatura. Então, crianças, idosos e pessoas com deficiência. As calçadas ou passeios públicos são espaços do pedestre.
O seu uso por veículos é permitido apenas para. Tem uma exceção sim, onde os veículos podem utilizar tanto as calçadas quanto os passeios. Mas qual será que é essa exceção? Letra A. Acesso a estacionamentos ou garagens. Letra B. Carga e descarga de qualquer tipo de mercadoria. C. Parada de táxis que vão apanhar passageiros. Ou letra D. Circulação de veículos ciclomotores. Bom, não é para carga e descarga, tá? Não é para parada de táxi, muito menos para circulação de ciclomotores, uma vez que os ciclomotores devem circular na rua junto com os veículos motorizados. Portanto, a nossa resposta correta é a letra A, acesso a estacionamentos ou garagens, ou seja, quando você vai guardar ou tirar o carro da sua garagem, do seu estacionamento, quando você vai no shopping, no posto de combustível, é o momento onde você precisa passar pela calçada, você precisa passar pelo passeio. Então, essa é a única exceção para acesso a estacionamentos ou garagens. Transitar não pode, é apenas para acesso a estacionamentos ou garagens. A via urbana são as vias que estão dentro da cidade, que são as 4 que ele colocou ali: trânsito rápido, arterial, coletora e local. Aí ele pergunta: na qual os veículos têm prioridade de trânsito? A prioridade de trânsito vai ser para a via que tiver maior velocidade. Qual delas que é? Letra A, trânsito rápido. Letra B, coletora. Letra C, arterial. Ou letra D, local. Pois bem, a via na qual não tem semáforo, não tem travessia de pedestre, não tem estacionamento e que a prioridade é dos veículos é a letra A, trânsito rápido. Então, a trânsito rápido é uma via urbana que está dentro da cidade, aonde a prioridade é dos veículos. Não tem estacionamento, não tem faixa de pedestre, não tem semáforo, não tem nada. Justamente porque a prioridade é o trânsito dos veículos. Reforçando então as nossas velocidades, a trânsito rápido é 80 km por hora, a coletora é 40 km por hora, a arterial 60 km por hora e a local 30 km por hora. Essas são as velocidades máximas, lembrando que a mínima será sempre a metade da máxima. A placa A21A indica. Aqui nós temos uma placa amarela, todas as placas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Qualquer ação que tenha sido feita nessa placa, notem que ela acontece dos dois lados. Então, ela era uma pista mais larguinha e ela ficou estreita, mas ficou estreita onde? Dos dois lados. Então, letra A, entroncamento de pista dupla. Letra B, estreitamento de pista ao centro. Letra C, largura limitada. Ou letra D, ponte estreita. Largura limitada vocês já descartam, porque não está indicando nenhum tipo de largura nem limite. Então, a resposta correta é a letra B, que é um estreitamento de pista ao centro. Letra B, estreitamento de pista ao centro. Sobre a circulação de bicicletas em calçadas, é correto afirmar que lembrem-se que tudo que tem roda, roda na rua. As bicicletas, portanto, irão transitar, irão circular na rua, junto com os veículos, sempre no mesmo sentido, sempre pelo bordo e sempre com preferência, com prioridade. Porém, nas calçadas, nos passeios e calçadas, existe uma exceção. Qual que é? Letra A, é sempre permitida? Sempre descartem qualquer afirmativa 100%. É sempre permitida na letra A ou na letra D é estritamente proibida. Não existe nada que seja 100%. Todas as regras irão ter suas exceções, tá? Então, nós ficamos entre a letra B e a letra C. Na letra B fala que é permitida desde que o ciclista não ameace os pedestres. Esse ameaçar ele é muito relativo, então não é a nossa resposta correta. Então, só ficamos com a letra C, que é permitida desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão responsável. Então, a circulação de bicicletas em calçadas é correto. Letra C,
é permitida desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão responsável. Quando o veículo está sendo ultrapassado, o condutor deve. Se você está sendo ultrapassado, teoricamente você não vai fazer nada. Você vai se manter exatamente como você está. Então, vocês descartam a letra A, que fala em acelerar, descartam a letra B, que fala em reduzir bastante a velocidade, a não ser em uma situação extrema, aí sim, mas nesse caso é apenas uma ultrapassagem normal e segura. Então, ficamos entre a letra C e a letra D, que fala em manter a velocidade. Na letra C, ele fala em manter a velocidade constante e manter a distância do veículo adiante, sim. Se você está mantendo a velocidade, você também vai manter a distância. Então, a resposta correta é a letra C. Na letra D, ele fala em manter a velocidade e diminuir a distância. Não tem como. Você só vai diminuir a distância se você aumentar a velocidade. Se você reduzir a velocidade, você aumenta a distância. Então, não é. Portanto, a resposta correta é a letra C. Quando você está sendo ultrapassado, manter a velocidade constante e manter a distância do veículo à frente. As penalidades dos crimes de trânsito, notem bem, grifem aí, crimes de trânsito, podem ser agravados caso o condutor do veículo tenha cometido a infração. Eu vou dar uma dica para vocês que vai garantir com que vocês acertem essa questão. Não é crime não estar com o veículo devidamente licenciado e não é crime estar com a PPD ou a CNH vencidos. É infração, sim, é infração, mas não é crime. No número 1, ele fala sem possuir a CNH. Sim, com toda certeza, sem possuir a CNH é um crime de trânsito. Então, vocês já descartam a letra B, que tem apenas o número romano 3. Na 2, ele fala sem o veículo estar devidamente licenciado. Isso não é crime, é apenas uma infração de trânsito. Então, vocês já descartam a alternativa que tiver presente o número romano 2, que seria a letra A. Então, ficamos entre a C e a D. Agora, sobre a faixa destinada a pedestre, também é crime de trânsito. Portanto, letra D, 1 e 3 é a nossa resposta correta. 1 e 3 são crimes de trânsito. A figura abaixo representa dois veículos efetuando paradas rápidas. Parada rápida apenas para embarque e desembarque de passageiros num trecho de rua onde não existe sinalização de regulamentação de estacionamento. Por mais que não tenha sinalização, existem algumas regras básicas, mesmo não tendo a sinalização que nós precisamos lembrar. Notem que essa via ela é de duplo sentido. A faixa de baixo está indo para a direita, a faixa de cima está vindo para a esquerda. O carrinho de número 1 está indo para a direita, numa faixa que está indo para a esquerda, portanto, ele está na contramão. Eu não posso fazer uma parada na contramão, nem que seja para embarque e desembarque. Então, o carrinho 1 ele está, sim, cometendo uma infração. E o carrinho 2, por mais que não tenha sinalização, ele não está respeitando aquela regrinha básica que diz que eu preciso manter uma distância de 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, da esquina. Portanto, os dois veículos, sim, estão cometendo infração de trânsito, mas atenção, é apenas infração, não é crime. Aqui ele dá para nós outra figura, aqui ele já dá a faixa central como sendo amarela, então é duplo sentido. Faixinha de baixo está indo para a direita, faixinha de cima está indo para a esquerda. E nesta figura nós temos 3 veículos. E aí ele quer novamente saber quem está cometendo a infração. Só que diferente da outra, nessa daqui, os veículos estão estacionados. Então ele diz ali, ó, 3 veículos estão estacionados, conforme indicado. O carrinho de número 1 está estacionado de maneira correta na direção da via, não está a menos de 5 metros da esquina, então está tudo certinho. O carrinho 2, notem que ele está na contramão, porque a setinha do capô está indo para a direita, mas a via está indo para a esquerda. Então, ele está na contramão. E o carrinho 3, novamente, igual da figura anterior, ele não está respeitando a distância de 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal.
ou seja, em relação à esquina, ele não está respeitando a distância de 5 metros, então o veículo 2 e o veículo 3 estão cometendo infração de trânsito, um porque está na contramão e o outro porque não está respeitando a distância de 5 metros em relação à esquina. Esta outra figura aqui também caiu bastante essa semana. Ele dá para vocês ali a figura e aí ele quer saber: de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, um veículo deverá guardar uma distância do bordo do alinhamento da via transversal de no mínimo. Então, ele está dando o desenho, tem uma esquina, tem um carro, ele está apontando ali que a esquina é o alinhamento da via transversal, o bordo, né? Ou seja, a esquina, o cruzamento, e ele quer saber qual é essa distância. Se vocês prestaram atenção nas duas questões anteriores, vocês já chutaram de cara a resposta correta, que é a letra B, 5 metros. Não é 4, não é 3, não é 2, não é 1, não é 6, é 5 metros. Em relação à esquina, é necessário manter 5 metros em relação à esquina. Todo condutor deve saber que, ao se aproximar de um cruzamento semaforizado é que tem a presença do sinaleiro, do semáforo, momentaneamente apagado por falta de energia. Então, tem o semáforo, tem o sinaleiro, mas ele está desligado momentaneamente, né, por uma falta de energia, qualquer outro problema. Aí vem a pergunta: tem preferência de passagem quem? A regra, ela é muito clara. O CTB diz que, ao se aproximar de um cruzamento sem sinalização, terá preferência quem estiver à direita do condutor. Então, basicamente, aquele que se aproxima pela direita. Lembrando que esse vídeo aqui são das questões oficiais da prova teórica do Detran, então a resposta correta sempre estará em verde. E a resposta vermelha, que foi a resposta que o meu aluno acabou marcando errado. Então, se você chegar num cruzamento, não tem sinalização, será a preferência de quem estiver na tua direita. Se não tem ninguém na sua direita, aí você está na direita de alguém e a preferência é sua. Eu coloquei essas duas figuras aqui porque elas caem assim com uma frequência muito grande e ambas estão falando dessa preferência. No primeiro caso, vocês têm um ônibus que se aproxima pela avenida. Automaticamente a gente imagina, não, é a avenida, é a via maior, o ônibus é um veículo maior, ele tem preferência? Não, ele não tem. A preferência vai ser do automóvel. Por quê? Esse automóvel, ele está na direita do ônibus, portanto, ele vai sim ter a preferência segundo, né, o que está no CTB. No segundo caso, mesma coisa, temos novamente agora um caminhão e temos um veículo e temos a presença de valetas. Valetas são umas depressões que tem na via para indicar, né, quem deve parar, dar a preferência. Neste caso, mesma coisa. O automóvel, ele está na direita do caminhão, então sim, ele vai ter a preferência. Em ambos os casos, o automóvel está na direita, então sim, o automóvel tem essa preferência. Reforçando mais uma vez, a preferência em cruzamento sem sinalização será de quem vier pela direita do condutor. E aí nós entramos em outro ponto que gera bastante conflito, que é a rotatória. Rotatória, primeiro vocês seguem a sinalização. Quando não tiver sinalização, a preferência será de quem por ela já estiver circulando. Então, quem está circulando vai continuar e quem vai entrar terá que esperar o melhor momento. E vale ressaltar ainda que, se falarmos em rodovia, quem está transitando, circulando pela rodovia tem preferência e quem vai entrar terá que aguardar o melhor momento. Todo condutor deve praticar a direção defensiva constantemente. Direção defensiva é uma direção preventiva. São ações, atitudes para prevenir, para antecipar um acidente. E aí ele quer saber: o motorista defensivo deve saber que condições adversas são. Ele quer a definição. O que significa ou o que são condições adversas? A resposta sempre irá começar com os fatores. Os fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito
comprometendo a segurança. Por que combinação? Porque pode ter mais de um. Por exemplo, pode estar à noite e pode vir um veículo no sentido contrário com o farol alto. Então, nós temos a penumbra e, na sequência, nós temos o ofuscamento, que é o excesso de luz. Aí, aqui, eu juntei para vocês a definição do que são condições adversas, que são os fatores ou combinações de fatores, e ele pode perguntar quais são. Afinal, são condições adversas. Quais são? Quantas são? As condições adversas são iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Nossa, prof, mas é muita coisa para eu lembrar. Se cair, como é que eu vou acertar? Tem uma dica? Tem uma macete? Sim. Notem que eu coloquei aí para vocês o número 8, porque é exatamente a quantidade de condições adversas. Então, se cair, conta que tem 8 itens e pode marcar aqui a resposta correta. Então, para quem estiver fazendo as anotações, anotem aí. Condições adversas. Os fatores ou combinações de fatores sempre serão 8. Condições adversas, os fatores ou combinações de fatores sempre serão 8. O veículo que transitar com carga excedente a sua dimensão, sem a devida autorização e sinalização, está sujeito a. Notem bem, aqui nós temos um veículo que tem algo errado. Qual que é o erro dele? Ele está com carga excedente. Esse nem seria tanto o problema, desde que ele tivesse, devidamente autorizado e sinalizado. Só que nós temos um veículo com carga excedente, ele não está autorizado e ele não está sinalizado, ou seja, tem algo errado. Tem algo a arrumar. Então, vai acontecer o quê? Vai gerar a retenção para regularização. Retenção e multa. Quando for uma atitude errada, uma atitude irregular, por exemplo, está usando luz alta na cidade, furou sinal vermelho, furou a placa de pare, é uma atitude errada. Aí vai gerar apenas a multa. Agora, quando tiver algo para arrumar, algo para consertar, como nesse exemplo, tem uma carga excedente, poderia estar transportando uma criança sem o dispositivo adequado, poderia estar andando sem cinto. São situações que tem algo para ser arrumado, algo para ser consertado. Aí será retenção e multa. Aí eu coloquei esse slide aqui para vocês entenderem um pouquinho. Nós vamos ter a penalidade, que é a multa, tá? Não necessariamente só a multa, poderia ser suspensão, poderia ser cassação, entre outros, tá? Poderia ser advertência por escrito. Isso é uma penalidade, é uma atitude errada, certo? Aí nós vamos ter a retenção e a remoção. Retenção e remoção são medidas administrativas, anotem aí. Medidas administrativas começam com a letra R. Retenção, remoção, realização de teste, tá? Então, retenção, remoção, realização de teste, tudo que começar com a letra R vai ser uma medida administrativa. E afinal, retenção, remoção parecem iguais, mas não são. Retenção quando tem algo para arrumar, como foi o exemplo da questão anterior. Já a remoção é quando você estiver estacionado de maneira irregular, atrapalhando a circulação dos demais. E aí vale ressaltar que tem uma questão que está caindo bastante e que fala do condutor que está dirigindo com o veículo sem conseguir identificar as placas. Nesse caso, também vai gerar remoção. Por quê? Se esse condutor, porventura, vier a ocasionar um sinistro no trânsito, vai acontecer o que? Não vai conseguir identificar ele. Então, a única identificação externa do veículo é através das placas. E se esse veículo não tem identificação externa, não tem placa, ou elas não estão legíveis, não podem ser identificadas, aí sim vai gerar também a remoção. E eu coloquei também para vocês 2 exemplos de penalidades. Então, nós vimos no anterior que a multa ela é uma penalidade, bem como a advertência por escrito é uma penalidade e a suspensão do direito de dirigir. Então, na primeira ele fala, é uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro, a advertência por escrito. E na segunda, podemos considerar como penalidade a suspensão
do direito de dirigir. Notem que ali em vermelho vocês vão ter o recolhimento e a remoção. Recolhimento e remoção é medida administrativa e não penalidade. Existem certos princípios que contribuem para a direção segura, bem como contribuem para melhorar o relacionamento das pessoas no trânsito. Um desses princípios é a corresponsabilidade pela vida social, que consiste em valorizar comportamentos necessários à segurança no trânsito. Lembrando que mais de 90% dos problemas, dos sinistros no trânsito, eles são ocasionados pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, pelo mau uso do veículo e pelo desrespeito às normas. Então, o que torna, a corresponsabilidade, o princípio é valorizar comportamentos necessários à segurança no trânsito. A monotonia e a fadiga têm influência primordial e significativa. Monotonia é quando você está fazendo algo repetidas vezes. Automaticamente o teu nível de atenção diminui. E fadiga nada mais é que a canseira. Sabe aquele final do dia lá que você está cansado, você está fadigado? Ambos os casos é no nível de atenção do condutor. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve aguardar o final da travessia. Não pode pôr o carro em movimento nem de forma lenta, não pode buzinar para que o ciclista apure com a travessia, nem que ele desista, nem nada. Tem que sim aguardar o final da travessia. Só que aí tem o outro lado da moeda. Aqui nós estamos falando do condutor. O condutor do veículo, ele vai o quê? Ele tem a obrigação de aguardar o final da travessia, tá? Mas e quem está atravessando? Ele pode atravessar de qualquer jeito? Não, não pode. Ele deverá completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. Então, o motorista deve aguardar o final da travessia, certo? E a pessoa que está atravessando, seja um ciclista, o pedestre, o cadeirante, enfim, a pessoa que for, ela deverá completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. Anotem aí, que é bem importante. Toda vez que vocês assistem o vídeo, lembrando que cada vídeo precisa ser assistido pelo menos 3 vezes para vocês absorverem entre 70% e 80% do conteúdo, também é bem importante fazer as anotações. Eu sempre aconselho vocês a copiar a pergunta e a resposta correta, que vai ajudar bem mais a fixar o conteúdo. E se cair essas questões, vai ficar familiar e com certeza você vai acertar, vai ser aprovado, quem sabe, até gabaritar a tua prova. Um condutor habilitado na categoria C poderá dirigir. Pessoal, categoria C é para dirigir caminhão, ou caminhão pequeno, acima de 3.500 quilos. Só que tem um detalhe, se ele tem a C, é porque ele fez a B. A B lá da primeira habilitação é para dirigir automóvel. Então, se ele tem a categoria C, é porque ele fez a B. Então, se ele fez a B, ele pode dirigir automóvel, e se ele tem a C, ele pode dirigir o caminhão. Logo, automóvel e caminhão. A durabilidade dos pneus é determinada por várias condições, entre elas podemos citar: conferir o alinhamento das rodas e geometria de direção com frequência. Conferir o alinhamento das rodas e geometria de direção com frequência. Lembrando ainda de fazer a correta calibragem dos 4 pneus que estão rodando, mais o pneu reserva, geralmente a cada 15 dias. E se falar também com relação ao rodízio, será a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Relacione corretamente as sinalizações aos seus respectivos significados. Quando ele fala relacionar, ele quer que vocês juntem a plaquinha que está na esquerda, ali nos números romanos 1, 2 e 3, com o seu significado correto que está na direita, identificado pelas letras A, B e C. Aqui nós temos 4 placas amarelas. Todas as plaquinhas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Elas dão informações futuras, coisas que irão acontecer logo ali na frente, ok? Então, no número 1, qualquer coisa que seja é para a esquerda.
Primeira dica, notem bem. Ela está apontando para onde? Para a esquerda. Então, qualquer coisa que seja tem que ser à esquerda. Na letrinha A tem interseção em T, não fala em esquerda. Na letra B, pista irregular. Então, notem que a única que ele menciona que tem alguma coisa para a esquerda é a letra C, que é curva acentuada à esquerda. Na segunda, nós temos o quê? O desenho, literalmente, de uma letra T. Aonde que nós temos o desenho da letra T? Lá na letra A, interseção em T, certo? Então, a terceira plaquinha ali, que tem umas ondinhas, é pista irregular. Então, o número romano 1 lá em cima, o significado está na letra C, curva acentuada à esquerda. Então, um risquinho é igual à letra C. Sabendo disso, nós já descartamos a letra B e a letra D. A segunda plaquinha, ela tem o desenho da letra T. Então, o significado está lá em cima na letra A, interseção em T. Então, dois risquinhos tem que ser igual à letra A, que está na letra C. Então, vejo que na letra C, ó, um risquinho é igual a C, dois risquinhos é igual a A, e aí o três risquinhos, que é a terceira plaquinha, que significa pista irregular. Portanto, a nossa resposta correta é a letra C. As penalidades dos crimes de trânsito podem ser agravadas caso o condutor do veículo tenha cometido a infração. Observação: ele está falando de crime de trânsito. Por quê? Se ele estivesse falando de infração, as três seriam infrações. Mas ele deixou claro, crime de trânsito, certo? Ele vai ser agravado quando? Número 1, o condutor não possuir a CNH. 2, sem o veículo estar devidamente licenciado. Ou 3, sobre a faixa destinada a pedestres. Em quais deles nós temos crimes de trânsito? Anotem aí. Não é crime PPD ou CNH vencidos há mais de 30 dias. Não é crime o veículo não estar devidamente licenciado. Sabendo disso, nós sabemos que a 2 está errada. Então, nós temos crime na 1 e na 3. Resposta correta, letra C. 1 e 3, nós temos crime de trânsito. Aqui, novamente, crime de trânsito. São considerados crimes de trânsito previstos no artigo 19 do CTB. Letra A, dirigir alcoolizado. Dirigir alcoolizado até é, só que o termo correto é dirigir sob o efeito de bebida alcoólica ou em razão da influência de bebida alcoólica. Então, dirigir alcoolizado até é, só que transitar na contramão não é. Vai ser infração gravíssima quando for sentido único ou infração grave quando for sentido duplo, mas não é crime. Então, já descarta a letra A. 2, dirigir alcoolizado até que é, só que transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50% é uma infração gravíssima, gera suspensão direta da habilitação, mas não é crime. E na letra C ele fala em dirigir sem possuir habilitação. Nós acabamos de ver na questão anterior que sim, não possuir, não ter habilitação é um crime, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ou seja, dirigir alcoolizado sim é crime. Então, sim, na letra C, nós temos dois crimes de trânsito, que é dirigir sem possuir a habilitação ou então sob a influência de álcool. No que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores, considere os requisitos. 1. Ser penalmente imputável. 2. Possuir carteira de identidade ou equivalente. E 3. Saber ler e escrever. E aí ele quer saber quais desses 3 itens são necessários para se tirar, para se fazer a primeira habilitação. Então, assim,
Nessa questão aqui, todas as opções estão corretas. Ser penalmente imputável quer dizer que você é responsável por seus atos. Você é maior de 18 anos, você tem condições físicas e psicológicas para poder fazer a habilitação. Você é responsável por seus atos. Ser penalmente imputável é isso. Possuir, sim, carteira de identidade ou equivalente. O equivalente é um documento que possa substituí-la, ou seja, qualquer documento oficial com foto. Pode ser a carteira de trabalho, pode ser o passaporte, porque eles são documentos oficiais e eles têm foto. E 3, saber ler e escrever, sim. É necessário saber ler e escrever. Não é necessário comprovar grau de escolaridade, mas saber ler e escrever, sim. Então, resposta correta, letra A. Números romanos 1, 2 e 3 estão corretos. A função do catalisador no sistema de escapamento é, notem bem, catalisador, ele vai catar, ele vai filtrar, ok? Quando a gente filtra alguma coisa, a gente faz o quê? A gente diminui, certo? Então, vamos às alternativas. Letra A, diminuir a emissão de poluentes. O catalisador, ele é uma parte integrante do sistema de escapamento, tá? Então, ele está ali logo no término do motor, no começo do escapamento. É uma peça bem grande que tem um material dentro dele que é responsável por fazer essa filtragem, por fazer essa diminuição. Então, na letra A, diminuir a emissão de poluentes. Na letra B, controlar a potência do motor, tornando o veículo mais econômico. C, reduzir os ruídos do motor, diminuindo a poluição sonora. Ou letra D, garantir que a compressão do motor permaneça em nível ideal. Como eu já dei a dica para vocês, o catalisador, ele vai catar, ele vai filtrar, ele vai diminuir. Então, a única que nós temos a opção de diminuir é na letra A, diminuir a emissão de poluentes. Na letra D, reduzir os ruídos do motor e a poluição sonora é função do escapamento como um todo, mas o catalisador, ele vai diminuir a emissão de poluentes. O trânsito sobre passeio é permitido para, tanto em passeios quanto em calçadas, é a mesma regra. Posso transitar com meu carro no passeio, na calçada? Posso, eu posso sim, mas em apenas algumas exceções. Quais que são? Letra A, escapar de congestionamento. B, fazer manobra de retorno. C, apanhar passageiros no caso de táxi. Ou D, ter acesso a áreas especiais de estacionamento ou imóveis. Aí eu te pergunto o seguinte, talvez você já tenha carro, talvez você não tenha, mas seu pai, sua mãe, seu namorado, enfim, alguém na sua família tem carro, certo? Quando você vai guardar ou tirar o carro da garagem, por onde que você passa? Ai, professor, eu passo pela calçada. Quando você vai no supermercado, você vai no posto abastecer, você vai no shopping, você não tem que passar por cima da calçada para poder acessar esses espaços, sim. Então, é exatamente isso. O trânsito sobre passeios e calçadas é a letra D. Ter acesso a áreas especiais de estacionamento ou imóveis. Gratidão a você que assistiu esse vídeo até aqui. Espero que esse vídeo possa ser bênção para auxiliar você a garantir a sua aprovação. E se você ainda tiver dúvida se esse conteúdo é válido para o seu estado, olha esses 3 depoimentos. O Bruno é lá do Rio de Janeiro, ele passou com 28 pontos acompanhando o canal. O Alejandro é de São Paulo, também acertou 28 acompanhando o canal. E a Ana Júlia acertou 27 lá de Alagoas, acompanhando também o canal. Fora muitos outros relatos de Minas, de BH, entre outros estados do Brasil. Então, sim, todo o conteúdo que você encontra nesse canal é válido para todo o território nacional, todos os estados, todas as cidades, e você pode sim se preparar usando todo o conteúdo postado de forma gratuita aqui no canal. Então, tá esperando o quê? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o teu joinha, o teu like, comenta aqui de qual cidade, de qual estado você tá vendo o vídeo, e claro, compartilha esse canal com todo mundo. E breve teremos novidades exclusivas para membros, então vem se tornar membro também.